vitorianos, obrigado pela vossa presença. Convosco, o candidato da lista B e futuro presidente do Vitória Sport Clube, Miguel Pinto Lisboa. Boa noite, vitorianos. Boa noite, Pebidém. Agradeço a vossa presença aqui para nos ouvirem, para nos receberem, conhecerem a equipa V, candidata às eleições do Vitória Sport Clube do próximo dia 20, e vou começar por apresentar a nossa equipa. Na presidência da Assembleia Geral do Vitória Sport Clube temos José Antunes. Como vice-presidente para o Património e Infraestruturas, Pedro Vinagreiro. Vice-presidente para as modalidades, Pedro Guerreiro. Vice-presidente para a área financeira, Gabriel Pontes. Atenção. E o presidente, Miguel Pinto Lisboa. Apresento também, mas é do conhecimento de todos vocês, duas pessoas que estão na nossa equipa, o Bernardino Pedroto e o Quimberto. Vou então apresentar as linhas gerais do nosso programa e, posteriormente, vocês poderão colocar as questões que considerarem pertinentes. Nós dividimos o nosso programa essencialmente em 3 vetores. Por um lado, o clube, por outras modalidades, por outro lado, o futebol. No que concerne ao clube, o que nós entendemos é que o que define o Vitória, o que dá força ao Vitória, o que o torna único, é a força dos seus adeptos. A voz dos adeptos do Vitória tem que se fazer ouvir sempre que tal se torne necessário. Não podemos ser prejudicados e continuar calados. Quando somos prejudicados, temos que, de imediato, ter no Presidente a voz dos adeptos que se impõe a nível nacional e internacional nas instâncias em que tal se torne necessário. Também como Presidente do Vitória Sport Clube estarei sempre disponível e sempre de porta aberta para ouvir os adeptos, as suas necessidades, os seus anseios, o que eles pensam que será necessário para tornar o Vitória cada vez maior. Por isso, o que eu proponho é o Presidente do Vitória Sport Clube deve também ser o provedor do adepto vitoriano. Nós, findas estas eleições, temos que estar todos unidos. Não podem existir 3 vitórias depois das eleições. O Vitória é único e, como nós dissemos, é ímpar. Todos nós temos que ser Vitória e, por isso, o que nós propomos é que o Conselho Vitoriano represente o peso eleitoral de todas as listas vitorianas que são candidatas ao próximo ato eleitoral. O Vitória tem também que ser um clube virado para o presente, mas também focado no seu futuro. E, portanto, entendemos que devemos dar uma voz firme aos nossos jovens. Por isso, vamos constituir o Conselho da Juventude Vitoriana, que terá como mandatário para a juventude o Pedro Pontes. Pretendemos que esse Conselho reúna periodicamente, seja um órgão consultivo, mais uma vez tente ver quais são as necessidades que os jovens sentem, o que é que, para onde o Vitória deve caminhar e ser um órgão com ligação direta à direção para que possamos implementar as medidas que eles considerem necessárias e que nós consideremos que efetivamente são imprescindíveis para um Vitória mais virado para o futuro. Vamos também
fazer uma aposta forte nas modalidades. Na ótica da nossa direção, o Vitória é um clube eclético. Temos mais de 1.200 atletas jovens na formação das modalidades de rei ao peito e queremos que esse número seja crescente. Para isso temos que dotar as modalidades de equipamentos que o tornem possível e, por isso, neste triênio, propomos a construção de um pavilhão de treino para as modalidades. Para explicar mais detalhadamente as modalidades, vou passar a palavra ao nosso vice-presidente para as modalidades, Pedro Guerreiro. Olá, boa noite. Boa noite, Pabidém. Boa noite, Vitória. Hoje vou falar um pouco o que é que vamos fazer em termos do marketing. Vamos criar um novo departamento de marketing que vai ficar a trabalhar em conjunto com o clube, não separado. Aqui, cada um tem a sua área e todos estamos unidos num só projeto. Então, todas as nossas ideias têm que ser aproveitadas. As minhas ideias são refinadas por eles e as ideias são refinadas por mim. Como eu percebo mais modalidades do que futebol, este tem que me ajudar a refinar as modalidades. Ora bem, o Departamento de Marketing vai nos ajudar a criar novos patrocinadores, novos parceiros para cada modalidade. Só dessa forma que nós conseguimos reduzir custos aos nossos jovens atletas, que às vezes alguns pais fazem muito esforço para os manter a praticar o desporto. A nossa prioridade vai ser criar o Departamento de Marketing, como disse, criar uma linha de marca, uma marca nossa, para que os kits das nossas crianças, dos nossos atletas, jovens atletas, sejam mais baratos e, se possível, grátis. Pelo menos mais baratos vão ser de certeza. Sobre as modalidades, em termos de, vamos fazer parcerias com as escolas e com a Câmara Municipal, para que a gente possa ter mais jovens espalhados, em vez dos jovens ir todos ao pavilhão de Vitória, os nossos treinadores, os nossos parceiros, irem às escolas, fazer a captação e ensinar as várias modalidades diferentes, para que os miúdos possam ver o que é que gostam mais. Se gostam mais de futebol, se gostam mais de voleibol, se gostam mais de polo aquático, se gostam mais de basquetebol, se têm mais jeito para atletismo, se têm mais jeito para boxe, para kickbox, para ténis de mesa, todas as 14 modalidades que nós temos. Portanto, vai ser um trabalho diferente e melhor para o Vitória. A prioridade das modalidades, como sabem, as modalidades não são autossustentáveis, não conseguem angariar fundos que cheguem para pagar pavilhões e para despesas de transportes. Então, o que vamos tentar criar já temos algumas garantias do pavilhão, já temos projeto, já temos 2 paredes, faltam 2 paredes. Uma parede eu faço questão que seja dos sócios, que tenham os azulejos, quem participou, o azulejo terá o nome do sócio e o número de sócio gravado nessa parede. A 4ª parede, temos com a vossa ajuda arranjar alguém que a faça. E depois logo se verá. Portanto, só dessa forma é que a gente consegue angariar dinheiro e fazer mais para os jovens de Guimarães. O Vitória tem que ser o principal clube do concelho e, se possível, do distrito. Portanto, a nossa ideia é evadir o nosso rei ao peito pelo país todo. Tal qual como o Francisco Henriques fez. Começou em Guimarães e invadiu até não tenho muito mais para dizer hoje, porque eu tenho aqui o meu coisa, mas eu não quero divulgar tudo em pormenor, porque senão amanhã já alguém está a dizer o que eu disse. Portanto, eu não quero muito estar a divulgar. Tá bem? Muito obrigado. Pedro, podes dizer tudo o que tens aí, porque é positivo para o Vitória, mesmo que os outros repliquem, é bom para o Vitória e, portanto, estamos na disposição que assim seja. Não tem problema que as boas ideias sejam comuns a todos e que sejam replicadas. É a nossa visão do que deve ser o Vitória.
Relativamente ao futebol, que acaba por ser o que tem mais visibilidade dentro do nosso clube, o que nós propomos para a SAD e o que nós pensamos que deve ser o Vitória, nós temos que ter uma liderança firme e independente da SAD. Tem que ser o Vitória, que é o principal acionista da SAD, a liderar os destinos da mesma. Nós temos, de facto, uma estrutura societária em que temos um principal acionista, mas no nosso entendimento é o Vitória Sport Clube o principal acionista. Temos o direito de veto, nunca abdicaremos dele e estaremos sempre disponíveis para liderar os destinos da SAD. O que nós defendemos é a construção de um plano estratégico para o triênio, no qual verteremos as necessidades financeiras que nós achamos adequadas para prosseguirmos o nosso modelo de negócio, conferir estabilidade ao Vitória, o Vitória fazer uma aposta na sua estruturação, na sua formação, poder ter uma estabilidade desportiva e não ter necessidade de todos os finais de época vender jogadores. Esse plano será apresentado aos órgãos, aos acionistas da SAD e será ratificado por eles. Eu penso que será do interesse de todos os acionistas a retificação desse plano, porque nele estarão repercutidas as necessidades que nós entendemos serem as que irão tornar o Vitória maior. Se os acionistas não estiverem de acordo, então o que nós propomos é que sigamos caminhos separados e o Vitória Sport Clube irá adquirir as ações da SAD dos acionistas que não estiverem alinhados com esse plano. Tão simples quanto isso. Propomos também uma gestão independente e profissional da SAD. O que nós entendemos é que o modelo de governação do futebol deve ser um presidente executivo com direito de veto, uma administração que deve ser maioritariamente vitoriana, mesmo que contando com administradores não executivos, mas com uma maioria de administradores vitorianos. Aproveito para dizer mais uma vez que nenhum dos atuais administradores da SAD será nomeado pelo Vitória Sport Clube administrador da sociedade para o próximo triênio. Têm surgido muitas dúvidas quanto a esse tema e nós, mais uma vez, esclarecemos os sócios. Nós não temos ninguém escondido. Quem nós queremos está na nossa lista e será a nossa lista que irá governar o Vitória. Pronto. Ao nível de direção executiva, o que nós entendemos é que devemos ter executivos que sejam profissionais, que sejam os melhores profissionais para cada um dos setores, nomeadamente, por exemplo, marketing e futebol profissional, profissionais independentes e que estejam 100% alinhados com os interesses do Vitória Sport Clube e do Vitória Futebol SAD. Para falar então de futebol, vou passar a palavra a quem percebe a 100% de futebol, que é o Bernardino Pedroto e o Quimberto. Ora, muito boa noite a todos. É sempre um prazer estar aqui e ver tanta gente ligada ao Vitória com grande paixão. Pelas palavras do Presidente, já estou a chamar Presidente, porque eu tenho quase a certeza absoluta que a nossa equipa poderá ser a vencedora destas eleições para o Vitória Sport Clube. Mas pelas suas palavras dizia eu que vocês devem perceber que não foi muito difícil para mim aceitar este projeto. Um conjunto de ideias que nós temos para esta direção, para esta equipa, que vou tentar explicar a todos vocês quais são as nossas ideias. São apenas ideias, são perspectivas de uma experiência muito grande que eu tenho do futebol, quer no Vitória, quer por outro lado, como jogador, como treinador, e procuro que com estas ideias melhorar ainda mais a qualidade desta equipa, a qualidade daqueles que irão trabalhar connosco no futebol, na direção da SAD, em todos os setores, porque todos somos importantes no futebol. O que nós queremos dentro do Vitória é que toda a gente tenha uma importância capital
no desenvolvimento deste plano que existe para servir o Vitória da melhor maneira, com grande paixão e com, obviamente, profissionalismo e com competência, que me parece que é o caso de todos aqueles que fazem parte desta lista. As minhas ideias para o futebol são extremamente simples, algumas poderão ser complicadas no futuro, porque isto é muito maleável e muito flexível. Como vocês sabem, o que hoje é verdade, amanhã é mentira. Nós estamos sujeitos sempre a um conjunto de situações aleatórias que não fazem parte das nossas ideias iniciais, mas nós temos que partir com algumas. Portanto, e para mim, e como vocês sabem, o desporto tem uma característica muito específica e que torna esta modalidade especial. É o desporto rei, queiramos, quer não. Se calhar 99,9% de vocês que estão aqui estão mais interessados em saber se o Presidente já contratou os jogadores, se vamos fazer uma equipa forte ou não, do que propriamente se o Pedro Guerreiro vai fazer, tornar o clube mais eclético, levantar paredes para as nossas modalidades amadoras treinarem, que também é muito importante, mas acredito que a maior parte de vocês está mais interessada em saber aquilo que nós vamos fazer no futebol do que propriamente tudo o resto. Por este motivo, deve ser cuidadosamente programado e analisado. Nós temos que ter estratégias e objetivos bem definidos. Não podemos partir para a construção de uma equipa, para a construção de equipas que nós vamos formar no Vitória, sem ter, obviamente, estratégias e objetivos perfeitamente definidos. Isso é um princípio normal que nós asseguramos e queremos assegurar de forma a não podermos falhar em qualquer situação. Nós não queremos falhar. Nós queremos que todos em conjunto consigamos arranjar ideias, alimentar ideias que tornem o nosso Vitória cada vez melhor, mais competitivo e ganhador, que é isso que nós pretendemos. Para isso, há muitas etapas que nós temos que percorrer. Preparar a nossa equipa para as diversas competições que estão à porta. É urgente fazê-lo. Nós temos competições nacionais muito importantes, temos uma competição internacional onde também a nossa equipa, e desejamos que vá muito longe, e preparar a equipa nesse sentido é, na nossa perspectiva, o mais importante. Mas antes de acrescentar outras coisas, gostaria de ficar claro o seguinte: nós não podemos, de forma alguma, nesta altura, dizer que a direção anterior, que neste momento se encontra dimissionária, que tudo o que fez foi mal feito. Está errado, se pensarmos dessa maneira. Nós temos que ter respeito por aqueles que serviram a Vitória até este momento, e por uma questão de ética, por uma questão de honra, por uma questão de nós, esta equipa, saber que o respeito e a honra são uma coisa que nós devemos defender em qualquer circunstância, em nome do nosso Vitória. Para assegurar tudo isso, obviamente que nós devemos, em primeiro lugar, devem ser examinados com eficácia os objetivos desportivos que nós pretendemos para este triênio. Nós temos que criar esses objetivos. Temos que criar os objetivos que vão ao encontro de todos vocês, dos associados do Vitória, que querem sempre o melhor para o seu clube. Mas criar esses objetivos, não basta só a gente ter vontade de sermos campeões, de ter vontade de ser uma equipa mais constante, não andar a oscilar entre o 5º e 6º lugar e depois 8º e 9º. Não queremos isso. Queremos uma equipa mais consistente, queremos uma equipa, obviamente, que seja do agrado de todos os vitorianos. É isso que nós nos propomos, formar uma equipa com essas características, que honre sobretudo a camisola que veste. O Presidente ainda ontem estava a dizer, uma equipa competitiva. Ele não quer uma equipa competitiva, ele quer uma equipa ganhadora. Mas não há uma equipa ganhadora se não houver competição, se uma equipa não souber competir. Nós estamos em sintonia nesse sentido e é por isso que vamos tentar criar uma equipa à vossa imagem. Não é à nossa imagem, à vossa imagem, à imagem do povo de Guimarães,
à imagem dos associados do nosso Vitória. Claro que vocês devem perceber, para termos um plano ambicioso, que é necessário um conjunto de situações que têm que ser criadas. Nós não podemos, vocês devem calcular, não podemos estar a contratar Messis, não podemos estar a contratar jogadores de grande nome. Nós temos que saber construir à nossa volta, e por isso está aqui o Quimberto, que daqui a bocado irá falar com vocês, ter um plano para a formação, um plano para a formação dos nossos jogadores, que se adeque à nossa cultura, que tenha ADN do nosso clube, com ex-jogadores que são competentes, jogadores que podem mostrar aos mais jovens uma qualidade extrema, que se revejam na cultura do nosso povo e que se revejam na cultura dos associados do Vitória. Estas decisões têm que ser tomadas com o máximo rigor, como é lógico. Não podemos dissociar as coisas. Eu não posso dizer ao Presidente que devemos contratar o A e o B sem ouvir a parte financeira. Ainda outro dia, por acaso, ouvi o Ricardo falar nisso. Atenção, quando vocês quiserem fazer alguma coisa, primeiro têm que falar comigo. Tudo tem que estar em sintonia. Ninguém está estanque nos seus gabinetes. Todos nós temos que estar coesos nas ideias que vamos criar e serem substanciadas, e obviamente serem substanciadas com rigor, com capacidade financeira e fazer, obviamente, aquilo que todos vocês desejam. Nós temos muitas decisões para a nossa equipa. No fundo, o que nós queremos é criar um conjunto de recursos humanos, e quando eu digo um conjunto de recursos humanos, é jogadores, é treinadores, é dirigentes, é enfermeiros, é roupeiros, é motoristas, todos têm que ser incluídos neste projeto. Não há ninguém que fique de fora num projeto desta natureza. Não pode. O Vitória é uma equipa, tem que ser uma equipa unida, tem que ser uma equipa solidária, tem que ser uma equipa coesa. Não há outra forma de conseguir as vitórias senão desta maneira. Temos necessidade de requalificar os recursos materiais, que aí, neste caso, o nosso Vice-Presidente, o Pedro Vinagreiro, poderá explicar melhor a vocês todo o conjunto de medidas que estão protagonizadas para que o clube e o Vitória tenham melhores condições para servir os seus profissionais e melhores condições para servir na área da formação. Temos de ter gabinetes de apoio logístico, de observação e análise. Temos de ter recursos económicos, como é lógico. Temos que ter recursos económicos. Aqui já é o Presidente e a área financeira que vão tratar dessas situações. Definir objetivos a curto, médio e a longo prazo. Como vocês devem perceber, esta lista é candidata ao triênio que neste momento vamos entrar. Estes recursos a curto e médio prazo, obviamente que já será uma obrigação, entre aspas, que esta futura direção irá ter. Mas a vida de uma equipa não fica por aqui. Nós temos situações que, como vocês sabem, o futebol é fértil em muitas situações imprevistas. O futebol, se a bola entra, nós somos melhores, se a bola não entra, nós somos os piores. O que nós pretendemos é que vocês comecem a ter alguma consciência de que o futebol é um desporto onde ganhamos e perdemos. Mas o que nós queremos é que as nossas equipas dentro do campo honrem a nossa camisola. Que mesmo perdendo, que os nossos associados se levantem e que batam palmas pelo esforço que os nossos atletas tiveram nesses jogos. Todos vocês sabem que, neste contexto que eu estava a falar, que o sucesso, quando ganhamos, é um reforço para as nossas ideias. Obviamente, quando existe insucesso, obviamente que as nossas ideias já ficam sujeitas a dúvidas. O futebol acaba por ser criminoso
criminoso neste sentido, criminoso entre aspas, porque realmente nós vivemos entre o sucesso e o insucesso, o vencer e o perder, e por vezes as pessoas no momento exaltam a sua alegria quando vencemos e no momento quando não vencemos exaltam a sua revolta. E é nesse aspecto que eu peço que haja equilíbrio da vossa parte. Se acreditarem no trabalho que esta equipa vai realizar, tenho consciência de que vocês, mesmo vocês, do ponto de vista cultural, do ponto de vista de amizade, de solidariedade, vão estar connosco. Vão estar connosco. Até porque nós queremos, e temos consciência, e vocês também têm consciência, de que hoje o nosso rival está a alguns passos à nossa frente. Mas eu digo o seguinte, nós temos que superar esse nosso rival. E, se for necessário, até Pinto Lisboa. Muito obrigado. Olá, boa noite a todos. Eu acho que não escuso de estar aqui me a apresentar, porque a maior parte das pessoas já me conhece. Vivemos aqui o dia a dia, embora eu tenha nascido em Creixemil e nos últimos anos estar aqui a viver em Pavidem, é um privilégio estar aqui a dirigir-me a vocês. E um privilégio também estar aqui nesta mesa, porque nunca poderia de maneira alguma rejeitar um convite por parte daquele que poderá ser o nosso Presidente no dia 20, Miguel Pinto Lisboa. Falar-nos um bocadinho daquilo que foi o meu passado no Vitória, é um bocadinho as ideias, ou é um bocado não, é as ideias que esta candidatura, que estas pessoas querem levar avante no nosso Vitória. Eu quero dizer o que é com isto. Eu fiz a minha formação toda no Vitória, como vocês sabem, joguei 5 anos na equipa principal, foram 170 jogos, tenho um orgulho imenso do meu passado e por tudo aquilo que eu fiz no Vitória, 3 dos quais, destes 5 anos, eu fui capitão. E parece que não, uma pessoa aqui da terra, de Guimarães, formado nas escolas do Vitória, sair do Vitória para uma equipa grande, porque nós sujeitamos a isto. Quem joga no Vitória e aguenta a pressão de vocês, sujeita-se a jogar em qualquer um dos grandes, Benfica, Porto e Sporting. Por isso, aquilo que eu quero dizer, o jogador na imagem do Vitória tem que ser um jogador que esteja preparado para aguentar tudo aquilo que vem de vocês. E um jogador que esteja preparado, sujeita-se a chegar aonde eu cheguei. Por isso, o que vos posso dizer, e naquilo que eu puder ajudar, porque eu tenho um passado, mas vale o que vale, mas o meu passado foi um passado difícil, porque comecei a trabalhar muito cedo, trabalhava e ia treinar à noite, consegui tudo aquilo que consegui por mérito próprio, com muito trabalho, e aquilo que eu posso passar e aquilo que eu posso ensinar aos jovens é que nada se conquista com trabalho. E para hoje, quem quiser ser um jogador à Vitória tem que trabalhar muito para conseguir os seus objetivos. E para finalizar, eu acho que vocês devem estar, como vocês sabem, isto são umas eleições, são 3 listas. Eu, se tivesse dúvidas, não estaria aqui. Eu julgo que vocês também não deviam ter dúvidas e todos nós devíamos manter a mão à consciência de tudo aquilo que o Vitória tem feito nos últimos anos, todos estes problemas todos que o Vitória tem tido, que a união faz a força e quase certeza que com esta direção o Vitória vai estar mais unido. Obrigado a todos. Para finalizar, e antes de passar às vossas perguntas, queria apenas dizer que, em termos de comunicação, nós temos que, de facto, ser mais firmes na relação com o exterior, na comunicação a nível nacional. Não podem continuar a chamar-nos Guimarães. Nós somos o Vitória! Podemos então iniciar as questões.
Boa noite. Cláudia, não está a funcionar o micro. Já está. Desculpem, boa noite. A pergunta que eu vos vou pôr foi a pergunta que eu também já pus aos candidatos das outras duas listas. Nesta altura, a Vitória Sport Clube SAD está a funcionar, bem ou mal, isso agora depende de como nós interpretamos. Mas o Vitória Sport Clube está parado. Está parado no sentido em que nós não temos um orçamento para este ano, que devia ter sido dado em junho. Tendo em conta que está parado e, portanto, as secções não devem saber muito bem com o que é que vão contar para esta temporada, e tendo em conta também que as competições, pelo menos de basquete e de vôlei, começam entre setembro e outubro, o que é que vocês têm planeado para fazer, já que vão entrar em funções em princípios de agosto, não é? Mais ou menos por aí. Portanto, o que é que têm pensado para isso? Só mais uma pergunta ali para o Pedro Guerreiro, por favor, eu sei que não gosta muito de falar. O pavilhão ou pelo menos o pavilhão que se está a pensar fazer agora, estamos a pensar fazê-lo onde? Já temos um sítio mais ou menos pensado para isso? Obrigado pelas suas questões. Relativamente à questão do Vitória Sport Clube, tenho toda a razão. De facto, devíamos ter já aprovado os orçamentos face à renúncia que a atual direção renunciou ao mandato e, portanto, não aprovou o orçamento, deixou para a nova direção essa aprovação. Claramente que logo que cheguemos ao Vitória Sport Clube iremos analisar esse dossiê, iremos propor um orçamento e trabalhar de imediato com as modalidades, com as secções. O que nós já entendemos que deve ser feito, entendemos que quem está a trabalhar, como disse, na SAD, mas também no clube, estará a trabalhar de forma consciente e de forma rigorosa, considerando o equilíbrio financeiro que o Vitória sempre procurou. Entendemos que os compromissos que as pessoas estarão a assumir serão para o Vitória cumprir. Conforme já disse diversas vezes, o Vitória é um clube de bem, quem lá está com poderes, os diretores de cada secção, e nós iremos assumir isso. Espero que não... Estou certo que não cometeram desvios ao previsto. Portanto, iremos assumir. Está bem? Relativamente à questão do pavilhão, eu penso que é uma questão que pode ser respondida ou pelo Pedro Vinagreiro ou pelo Pedro Guerreiro. Eles que decidam quem é que quer responder, para mim. Quantas alternativas quer? A que eu quero é junto ao complexo. A que eu quero é junto ao complexo. O projeto que existe já está feito. Dá perfeitamente para juntar junto ao complexo. Pode juntar ao pavilhão atual, na zona das piscinas. Ou noutro sítio qualquer, ou onde a Câmara seja o nosso parceiro. Eu pergunto isso porque, como nós fizemos a permuta daquele terreno que temos junto ao pavilhão, por isso é que eu estou a fazer a pergunta. Seria o sítio ideal para mim. Isso sou eu, não é? Que digo que ficaria muito bem à beira do nosso... Como nós fizemos a permuta do terreno das antigas piscinas com a Câmara, portanto, na realidade, aquilo agora não é nosso, durante o espaço de 20 ou 30 anos, não me lembro. Claro que para mim seria ali o ideal, para construir o pavilhão ao lado daquele que nós já temos. Só por isso é que eu estou a perguntar. Mas venham muitos sítios para fazer 1, 2 ou 3, não é? Para fazer omelete é preciso ovos. Para fazer omelete. Já temos os ovos. Okay? Já temos patrocínios, já temos garantias. Agora só nos falta o terreno, que não é o mais complicado. É lógico que temos que procurar o terreno mais económico e melhor para a Vitória. Quanto mais perto do nosso coração, melhor. Se tivermos que afastar um bocadinho, também não há problema nenhum. Desde que seja feito, não há Okay? problema nenhum mesmo. Obrigada. O terreno que referiu, o Vitória de facto cedeu a exploração à Câmara por permuta do terreno das bombas. É óbvio que iremos, que era o que Pedro estava a dizer, propor à Câmara que esse terreno possa ser utilizado pelo Vitória
para o pavilhão, mas a Câmara pode ter um entendimento diverso e, obviamente, que respeitamos, mais uma vez, os contratos que temos e temos que conversar com a Câmara. Mas o pavilhão será efetivamente construído. Obrigada. Deixe-me só esclarecer-lhe aqui mais, posso? Entendemos que, obviamente, a proximidade do novo pavilhão com a Academia facilitará que os atletas das modalidades usufruam de alguns serviços e equipamentos que a Academia tem. E por isso, obviamente, que preferencialmente essa proximidade será vantajosa. Só se não houver condições mesmo é que teremos que procurar uma alternativa. Boa noite. A pergunta seguinte é para o Pedro Vinagreiro e ele, acho que ontem já falou nisso, mas continuam a fazer a mesma pergunta. O problema das cadeiras do Estado Dom Afonso Henriques. Posso? Porque para muitos sócios ainda continua a ser um problema a cadeira. Eu pago 5 e nunca me queixei, mas para muitos sócios ainda continua, é mais guardanapo, menos guardanapo. Obrigado. Mas Tá? Obrigado pela questão. Obviamente que é um problema que já tem sido discutido há muito tempo e que já falámos noutras sessões, mas o que eu quero deixar aqui claro é que esse problema vai ser resolvido no próximo triênio. Estamos a estudar algumas soluções, porque temos que entender a viabilidade dessas soluções para o Vitória, porque eu acho que também é do interesse dos vitorianos que ela seja implementada com rigor económico e financeiro que todas as nossas propostas tentam visar. Temos, inclusivamente, já abordado algumas empresas da região que têm a competência para nos ajudar nesse sentido, de encontrar as soluções, e por isso estamos a trabalhar. A minha expectativa, e obviamente que este processo se vai desenrolar num curto espaço de tempo, mas a minha expectativa é que possamos, ao longo deste processo, aprofundar mais este assunto. Deixo a garantia de que será solucionado e que não passará, obviamente, pela substituição de todas as cadeiras do estádio, que, como sabemos, tem um impacto ou um orçamento de cerca de 1 milhão de euros. E por isso eu acho que conseguimos encontrar uma solução mais adequada para o momento do Vitória. Eu posso-vos dar um exemplo para ir um bocadinho mais longe de uma das soluções. Uma solução, uma proteção descartável, que possa estar disponível à entrada do estádio, para os sócios, quando entrarem, protegerem a sua cadeira. Obviamente que essa solução pode parecer muito simples à partida, mas todos conhecemos os problemas do plástico hoje em dia, então temos que encontrar uma solução que seja reciclável e que seja ecológica, e por isso está-nos a criar algumas dificuldades adicionais, mas certamente que conseguiremos chegar, dentro destas 3 alternativas, a uma solução durante o próximo triênio com a maior rapidez possível. Boa noite. A questão que eu tinha a fazer é o seguinte: nós vitorianos da parte de fora, eu já venho dizendo isso ao longo das últimas campanhas. Quem está da parte de fora percebe-se que o Vitória, a nível de scouting, se calhar é o pior clube português. Nós temos um exemplo nesta época, por exemplo, a direção está missionária, tudo bem, mas ou se nós pensarmos nos outros anos, quem é que foi que o Vitória muito cedo ou atempadamente contratou? Ninguém. Continuamos a ter, para aquilo que me apercebo, um scouter muito fraco. Para aquilo que nós somos, a grandeza do Vitória, o Vitória tem que ter um scouter já muito forte e muito preparado, porque eu penso que no tempo que estamos atual, o futebol mundial é assentar-se à frente de um televisor e aparece todos os campeonatos do mundo para saber jogadores. Eu penso que o Vitória, nesse aspecto,
E era essa pergunta que eu queria fazer ao Sr. Pinto Lisboa. Se o Vitória, na sua lista, está preparada para que apostamos forte no Scouting. Era só, obrigado. Claramente que nós, no modelo de futebol, que nós entendemos que deve ser o modelo do Vitória Futebol SAD, entendemos que o papel do Scouting é importante. Nós defendemos o modelo em que temos o Presidente, temos o Diretor-Geral, Diretor Desportivo, Futebol Profissional, Futebol Formação e Scouting. O Scouting tem que estar diretamente ligado ao Diretor-Geral para propor jogadores, para analisar jogadores que possam ser interessantes para o Vitória ao longo de toda a época. Nós temos traçado um perfil, não só do jogador, mas de todo o profissional, que deve ser o perfil de todo o profissional do Vitória, porque nós entendemos que não é só a componente técnica que é importante. O que nós queremos é que, desde o roupeiro até ao presidente, todos temos que ter o mesmo perfil, temos que ter um perfil vencedor, um perfil de compromisso, um perfil de garra. Temos que entregar aos nossos adeptos aquilo que eles pretendem. Traçado esse perfil, vamos ter um departamento de scouting que analisará todo o mercado, dando especial relevo ao scouting de proximidade, que eu penso que o Vitória muitas vezes descura a relação com as associações e clubes mais próximos, que é onde nós podemos ter uma fonte de atletas importante, essencialmente ao nível da formação, que é para quando precisarmos de diferentes jogadores, por qualquer motivo sai, imaginemos, o nosso médio ofensivo, já temos identificados determinados atletas que têm o perfil que nós entendemos adequados, para não estarmos só dependentes do que nos seja proposto pelos empresários com os quais nos iremos relacionar, obviamente, não é? Mas temos que ter um modelo sempre afinado. O que nós entendemos também, que eu não disse há pouco, é que devemos ter um modelo de jogo também sempre definido. E temos no scouting, então, identificados atletas e profissionais para todas as áreas, nomeadamente na área técnica, treinadores, para se o nosso treinador sair, já temos identificados quais são os que seguem o mesmo perfil de jogo. Não podemos estar constantemente a mudar o perfil de jogo de um futebol de posse para um futebol mais de transição, porque isso depois também tem impactos negativos no modelo. Obriga-nos, os jogadores tornam-se desadequados e nós o que queremos é ter um estilo de jogo à Vitória. E ele estar definido e tudo rodar em volta disso. Um perfil de jogo à Vitória e um perfil de jogador à Vitória. E o scouting é uma área de competência importantíssima para o que nós pretendemos. Boa noite. Boa noite. Chamo-me José Augusto Fontão, tenho quase 60 anos de atividade clubística, não serei o mais velho, mas eu quero fazer 3 perguntas. A primeira, como deve ser do vosso conhecimento, as zonas cobertas com os transportes públicos, a partir das 7h30, portanto 19h30 da tarde, terminam os autocarros. Quando os jogos se realizam depois das 8 horas, das 20 horas, a grande maioria dos sócios, se não tiver transporte próprio, não podem deslocar-se a Guimarães, porque a distância de Pividenha a Guimarães são 7 km, e, portanto, não é possível fazer este transporte a pé. Eu, ano passado, quando esta direção atual tomou posse, fomos informados que tinha sido nomeado o provedor dos sócios. Eu dirigi-me a esse senhor e pedi-lhe para ele, junto da direção, falar no assunto para propor aos transportes à TUG que, quando o Vitória jogasse à noite, poderia haver um transporte extraordinário
como acontece, por exemplo, na Rua das Gualtarianas, há transportes extras para, no fim dos jogos, poder transportar as pessoas para as suas localidades. Perguntei, pedi resposta, e a resposta que me deram, que o senhor, o provedor, o atual provedor, me deu foi a seguinte: meu amigo, eu quando tomei posse de provedor, uma das coisas que o Presidente me disse foi esta: Sr. Fulano, eu vou-lhe dar posse de lugar, mas o senhor não me chateie muito. Não venha cá muitas vezes pedir favores, que eu não estou muito disponível para isso. De maneira que até hoje a resposta foi zero. Continuamos com os mesmos transportes, que terminam às 19h30, como disse. A grande maioria não pode deslocar-se a Guimarães para assistir aos jogos, porque não tem transporte. Não é o meu caso, porque eu felizmente tenho transporte próprio, só que não gosto de ir ao futebol no automóvel por várias razões. Primeiro, porque o estacionamento é longo. Segundo, quando chove, tem que salvar um guarda-chuva e chega-se lá, não há onde guardar. Ou se há, pois no fim do jogo terá que esperar muito tempo para recolher esse guarda-chuva. Portanto, eu pedi o seguinte: não deve ser difícil, se os senhores forem eleitos como direção de Vitória, junto da direção da TUG, pedir esse extra de transportes, que possivelmente não será muito difícil de conseguir. É um apelo que faço. Segundo pedido, por favor, limitem ao máximo os convites que distribuem, porque eu estou farto de ouvir pessoas que não dão um tostão ao Vitória, que não são sócios, nem nunca foram sócios, mas vão a todos os jogos. Porque vão a todos os jogos, porque através de amigos que fazem parte dos grupinhos conseguem esses convites. E depois tem o agravante que ainda gozam com os sócios que no fim do mês pagam as suas cotas. Isso não pode continuar, porque além de tudo eles não passam nos parasitas, que vão ao futebol sem pagar. E depois ainda gozam com as pessoas que pagam. E é preciso haver um bocado de respeito, porque eu ainda hoje me desloquei ao estado de Vitória e comprei nada mais, nada menos que 9 cadeiras, para mim e para os meus netos. Mas deixei lá o respectivo graveto. Não é justo que esses senhores que vão ao futebol e que possivelmente até conseguem lugares melhores que eu até não sei se eles terão direito a jantar. Não sei se terão direito a jantar. Conforme o convite. Portanto, seria bom que, eu não quero dizer que os convites sejam excluídos, que têm que haver convites, mas há de haver regras e não pode ser distribuídos a granel. Portanto, tomem atenção, porque não é justo que nós, sócios, estejamos a pagar as nossas cotas, estejamos a pagar as nossas cadeiras e ainda sejamos gozados por essas pessoas. É um dos pedidos que faço. O terceiro pedido, e queria que os senhores fizessem o favor de nos dizer aqui alto e bom som. Anda por aí um zum que vai ser aproveitado alguém que faz parte dos corpos diretivos do Vitória. Isso é verdade? Que os senhores que vão recrutar alguém que faz parte dos atuais corpos diretivos de Vitória? Isso é verdade? Façam o favor de esclarecer bem se isso vai acontecer ou não. Porque eu, como sócio com esta idade, julgo que tenho o direito de saber se vão ou não optar por essa modalidade. Obrigado, Sr. José Fontão, pelas suas perguntas, especialmente pela última, pela qual vou começar a responder. Disse há um bocado na minha intervenção que nós somos uma lista transparente, nós não escondemos ninguém. Se nós quiséssemos que, sendo nós eleitos direção de Vitória Sport Clube, alguém da atual administração
estivesse na administração futura da SAD indicada por nós, estaria na nossa lista. Não escondemos ninguém, ninguém está escondido. A nossa lista está aqui presente, à vista de todos os vitorianos. Não está ninguém escondido. É, de facto, um tema que, de forma recorrente, tem surgido e não corresponde à verdade. Muito bem. Pronto. Relativamente às outras questões, a partir do dia 20, no dia 21, o provedor dos sócios vitorianos serei eu. A voz dos sócios tem que ser ouvida. A força do Vitória está na voz dos sócios. São vocês que tornam o clube singular, são vocês que tornam o clube único e que dão a força que o Vitória tem. É claramente um tema pertinente e eu penso que se pode resolver da forma que o senhor indicou. Já vi noutros estádios por essa Europa fora, findos os jogos, até porque são países em que muitas vezes as pessoas nem sequer utilizam a sua viatura própria, como o senhor diz, por uma questão de comodidade, tendo o carro, mesmo assim pretende deslocar-se por um transporte público, que é mais cómodo, obviamente, é mais fácil, evita o problema dos estacionamentos. Vê-se muitas vezes, no final do jogo, estão os autocarros à espera e enchem de adeptos e seguem para determinados locais. Obviamente que temos que medir, em termos logísticos, quantos adeptos teremos na região de Pevidém, quantos teremos na região de Brito e por aí fora, não é? Para fazer essas deslocações. Tem que ser tudo programado, mas é tudo possível, desde com organização e com rigor. Portanto, podemos, de facto, trabalhar nesse sentido. Penso que resolveríamos muitos também dos problemas de acesso ao jogo, de estacionamento e tudo mais. Acho que faz todo sentido essa sua observação. Quanto ao tema dos convites, confesso-lhe que não sei o que era feito por esta administração. Entendo que o senhor tem razão, porque já diversos vitorianos me manifestaram essa preocupação e nós temos toda uma equipa que irá acompanhar esse processo, que será dirigida pelo Sr. Carlos Oliveira, que é uma pessoa com experiência nessa área, e iremos, com certeza, limitar os convites ao indispensável, aos convites institucionais, aos convites de patrocinadores, que serão os necessários, porque também temos que ter receitas, e quem nos patrocina tem todo o direito em ter convites. As escolas também, por vezes, terão, cada uma delas, o seu direito a convites e por aí fora, mas será sempre feito tudo com rigor. E esses excessos que o senhor refere terão que acabar, não terão lugar no Vitória. Boa noite. Boa noite. Ora bem, sou sócio de Vitória, sabem, conheço 3 pessoas que estão aí, ou 4 pessoas, e, portanto, sei que isto não é fácil dizer nós vamos fazer ou deixamos de fazer. Isto é difícil. Ora bem, eu já cá ando como o Sr. José Fontão há muitos anos. Desde o Roldão, Caiçara, Pinto, Joaquim Jorge e Daniel. Não vou esquecer desse senhor, porque veio mais tarde, ou aqueles senhores. Portanto, desde lá de cima do Campo da Amorosa, portanto, já cá andamos há muitos anos. E uma coisa é certa, fomos sempre enganados. Não sei porquê, mas os sócios, o Vitória tem sócios. Tem sócios. Agora, quanto àqueles que nos vieram governar,
não são sócios, são aproveitadores. São pessoas para a fotografia e para a comunicação social. Era isto que eu não gostava, que efetivamente, e aquilo que o Sr. José Fundão disse, é uma realidade. É uma realidade. Isto passando-se aqui na nossa vila, aqui em Pevidém, nos meus olhos, com jogos grandes, as pessoas a irem aonde estávamos como sócios de um clube que eram simpatizantes de outro clube que vinha de Lisboa, que nunca vão ver o futebol, e então chegam a um clube que vocês não conhecem, mas o Sr. José não conhece, e onde eu estava presente, e chegam lá e vão buscar meia dúzia de convites. Isto é triste para um sócio. É triste para um sócio ver certas coisas. Um sócio que é o 908 e que já tem a última cota. As cotas estão pagas. Agora, ver pessoas que, inclusive, eram da direção do Vitória, mas primeiro que o Vitória, eles eram para servir do Vitória, como se serviram. Eram sócios de outros clubes que ficam a 450 quilómetros. A minha pergunta é esta: haverá aí algum dos senhores dessa lista que tem cartões como sócios do Benfica, do Porto ou do Sporting? Não me consta. Pois, eu sugeria o seguinte: se alguma dessas pessoas que faz parte de uma lista, quer desta, quer das outras duas, se efetivamente aparecerem com um cartão que não seja o do Vitória, que não se apresente. Mas eu não falei para o senhor, é? Não, mas eu sou candidato, estou a dizer. Sim. Mas não é isso, o senhor entendeu? Não. Sim. O senhor está-me a apresentar um cartão de quem? Do Vitória ou do Benfica? Ah, é do Vitória? Então, Vitória, pronto. Vitória. Então o que é que o senhor quer? Então... Estamos todos de acordo, temos todos os cartões do Vitória e só do Vitória. Eu quero, porque já ando nisto há muitos anos, porque senão não tinha o número 908, entende? Independentemente de saber que há sócios de Vitória que têm o número mais baixo que eu, mas foi tudo por aquelas estratégias que a gente conhecia, não é? E que não são tão sócios, tantos anos, como outros têm. Okay. Agora, isto muito sinceramente, candidatos a dirigir um clube como a Vitória, é preciso efetivamente ter peso, falar para as pessoas, dizer aquilo que vai na alma, dizer que são vitorianos, que não é, quer dizer, apareceu agora, não sei o quê, de missionários, e vamos nós também fazer uma lista. Não, vejam o que é que realmente pensam, vou porque começar... nós precisamos, efetivamente... Eu vou responder à sua questão. De ter uma direção que se diga assim, é uma direção do Vitória e para os sócios de Vitória. Muito bem. Obrigado. Muito bem. O que eu lhe digo é que sou vitoriano e não aceito lições de vitorianismos de ninguém, nem eu, nem ninguém da minha direção.
somos todos vitorianos, tal como o senhor. Sou sócio 1598, o meu pai nasceu em Pebidém e desde pequeno que fui sempre ao futebol com ele. Desde pequeno, e o senhor deve conhecer, e sempre fomos vitorianos. E o que eu entendo é tal qual o que o senhor diz. Todos devemos ser vitorianos. Não faz sentido sermos candidatos e sermos de outros clubes. Não faz sentido. E nem sequer questiono o vitorianismo dos candidatos das outras listas concorrentes. Não quero crer que não sejam vitorianos. Para mim, todos somos vitorianos. Tenho que acreditar nisso. Opa, certo. Exatamente. Não, nós somos o Vitória, somos únicos, como eu disse, somos ímpares, somos únicos. Bem, mas se for o Benfica, ao menos mantém a cor, que é tudo vermelho, não é? Quanto à questão dos convites, volto-lhe a dizer, na questão dos convites, nós temos que entender que se o convite for do patrocinador, nós não podemos evitar que ele convide pessoas do Benfica, do Sporting, do Braga, de quem for. É um parceiro comercial nosso e, nesses casos, nós não podemos, não podemos fazer nada. Agora, nos casos que eventualmente podem ter acontecido de abusos, de ser o Vitória a dar um convite a pessoas de outros clubes para estar junto dos sócios que pagam as cotas, não faz qualquer sentido. Até porque o que nós pretendemos é ter um maior número de sócios e para isso temos que reduzir o número de convites, não é? Mesmo os vitorianos deverão ser sócios para ter acesso aos lugares, não deverá haver convites fora. Ouça, mas se eu estou a dizer que vou ter que reduzir aos convites e não pode haver excesso, estou a dizer que não pactuo com esse tipo de situações, não é? Agora, eu não posso responder pelo que aconteceu na época transata. Daqui para a frente, o que eu entendo é que convites sim para os parceiros comerciais. Não pode haver abusos e daí nós estarmos preocupados com esse tema e termos uma pessoa responsável que irá fazer esse acompanhamento, não é? Da bilhética. Tá. Meus senhores, muito boa noite a todos. Acabei de ouvir estes dois prezados sócios referirem a sua condição de associados, o número respectivo. Eu gostaria também, espero um dia, quer como o Sr. Fontão, quer como este associado, que peço desculpa que não sei o nome, de poder atingir a vossa idade como sócio do Vitória. Era para mim um enorme orgulho ter 40 ou 50 anos, 60 como o Sr. Fontão, de sócio de Vitória. Se eu não morrer até lá, de certeza absoluta, é de arranjar trabalho suficiente para que isso aconteça. Eu sou o sócio 3.400 e qualquer coisa, 406 concretamente, tenho 25 anos de sócio de Vitória e isso de facto para mim é uma alegria enorme já ter recebido o emblema dos 25 anos. Isso não faz de mim, obviamente, melhor sócio que qualquer um de vocês que está aqui na sala que tenha menos de 25 anos. Não faz, de forma alguma. Agora, a mim o que me custa é ter visto concretamente nesta campanha eleitoral sócios com menos anos de filiação no clube, com 7 ou 8 anos, questionar o vitorianismo, por exemplo, concretamente do nosso candidato a presidente, que tem 40 e tal anos, e com isso querer passar a suspeição que ele sim é melhor vitoriano, porque por acaso neste momento está, sabe Deus porquê, a ocupar um lugar num órgão diretivo do Vitória. Isso é que eu não posso tolerar. E não posso também tolerar a campanha de desinformação que tem passado ao longo destes dias. E eu às vezes penso comigo mesmo, quando leio os jornais, quando ouço as entrevistas, quando falo com alguns colegas
com muitos que eu estou a ver aqui na sala, que durante esta semana falei, e a questão que eu ponho é assim: será que alguém acha dos outros candidatos que nós somos parolos? Será que eles acham que nós andamos a dormir? É que, de facto, às vezes as declarações não são diretas, as declarações não são incisivas. Mas pior do que isso, meus caros amigos, é a suspeição. É levantar alguma suspeição, como foi feito relativamente ao nosso Presidente, de, por exemplo, como vocês se calhar se lembram, há meia dúzia de dias atrás, dizer que este homem tinha nascido no Luxemburgo. O Luxemburgo não tem problema nenhum. Porque alguns de nós até podem ter nascido no estrangeiro e serem tão vitorianos como nós todos que estamos aqui na sala. Mas a questão que pretendia ser passada é que é do Luxemburgo. Não tem nada a ver com a nossa cidade. Este homem, que eu saiba, não o fui ver ao hospital, mas este homem que eu saiba, nasceu no Hospital Velho de Guimarães, como muitos de nós, virados para o Castelo e para o Afonso Henriques. E que eu saiba, isso não há no Luxemburgo. Mais, é que deixam a suspeição passar, por exemplo, que este homem não mora em Guimarães, que eu saiba a casa do Presidente é virada para a Penha. Mas deixam passar a suspeição que este homem é agente desportivo, que está inscrito na Federação. É verdade, esteve, e já explicou as condições em que estava. Quem fez essa afirmação veio pedir desculpa. Quem veio fazer essa afirmação veio corrigir e dizer: não, neste momento já não é. Não veio pedir. Deixou passar a suspeição, dizendo que este homem até foi agente desportivo, se calhar ainda é, se calhar ainda está inscrito na Federação, para depois darem no ar que este homem se candidatou ao Vitória para fazer negócios de jogadores de futebol. Que pouca vergonha é esta? Que pouca vergonha é esta? Não podemos deixar passar isto em claro. Não podemos deixar passar isto em claro. Porque questões destas são levadas de uma forma que não podemos admitir. Hoje já foi dito aqui na sala, o Sr. Fontão fez essa referência, teve a resposta do nosso Presidente. O nosso Presidente passa os dias a ter que fazer desmentidos. Outra vez, cada dia que passa, cada dia que eu ouço uma entrevista dos outros candidatos, e eu continuo a ouvir outra vez a mesma história: você vai levar alguém da administração anterior, alguém da administração anterior vai fazer parte. Porquê? Vocês não sentem que estes homens têm capacidade? Votem neles, eles vão ganhar e depois vocês vão ver a capacidade destes homens. Mas, meus caros amigos, há outra coisa que tenho que dizer e que referir, porque senão amanhã vão claramente dizer que eu estava aqui a tirar baterias para um só dos candidatos. Mas isso não é verdade, porque eu tenho matéria para todos, ou para os outros. É que há outro candidato, que pelos vistos esse sim não nasceu na nossa cidade, volto a dizer, não tem problema absolutamente nenhum, porque podem nascer em qualquer ponto do país ou do mundo e serem vitorianos, não há problema nenhum com isso. Mas ouvi ontem ou anteontem numa entrevista que era preciso ter cuidado para não destabilizar a nossa equipe de futebol. E eu pergunto, destabilizar o que é? É assistir aos jogos da nossa equipa? O nosso Presidente foi com o seu staff assistir a um jogo da nossa equipe contra o Arouca e este homem está a destabilizar a equipe? Amigos, a partir de hoje, sempre que a gente vai ver um jogo do nosso Vitória, estamos a destabilizar a equipe. Isto tem algum cabimento? É que depois não querem ir ver jogos do Vitória, não tem problema nenhum, não vão ver jogos do Vitória. Agora, não atirem para cima do nosso Presidente e do nosso candidato atuardas completamente destas, que isto não tem o mínimo cabimento. Aliás, eu só posso compreender isto porque, enfim, este candidato deve morar de facto muito longe da nossa terra e quando faz afirmações do género que é preciso devolver a paixão ao Vitória, eu pergunto, este homem que estava a morar na terra onde mora podia ter ido assistir ao jogo que nós tivemos na primeira volta no Estádio das Antas. Alguns de vocês, já vi aqui muitas caras, que gritaram comigo os 3 golos que nós marcámos ao Porto. Faltou paixão do Vitória, faltou paixão do nosso clube lá.
Se este candidato acha que é preciso devolver paixão, e eu convido-o a assistir, porque agora já não pode, mas que assista aos vídeos, pelo menos, daquele maravilhoso, fantástico e fenomenal dia, 26 de maio de 2013, quantos de nós estávamos no Jamor? 15 mil vitorianos! 15 mil! Mais! É que ganhamos aquela taça, havemos de ganhar outras, e 2, 3 anos a seguir, debaixo daquela chuva, e eu sei, Presidente, porque estava ao seu lado, com a sua mulher e com a sua família, grande molha que apanhamos, mas grande banho de futebol que demos ao país. Falta-nos paixão, a nós, Vitória, falta-nos paixão, a nós o que nos falta. Vou-vos dizer e recordar a quem queira ouvir, a nós o que nos falta é uma coisa, não é paixão, a nós falta-nos é dinheiro. A nós é que nos falta dinheiro para apostar mais no nosso Vitória. Mas aí, e agora quero ir pela parte positiva, aí o plano estratégico que esta candidatura apresenta, e com isto termino, para não vos maçar mais, com isto termino, o plano estratégico que esta equipa apresenta, sem dúvida nenhuma, me parece e me dá todas as garantias para que possamos, de facto, ter uma direção forte, com uma excelente representação a nível da SAD e que possa, sem dúvida nenhuma, defender os altos e superiores interesses de Vitória. Parabéns, Presidente, vá em frente, tem aqui a sua gente. Isso mesmo. Boa noite, Sr. Candidato. Uma das coisas que eu queria perguntar, e começando com aquilo que o caro associado terminou, aquilo que não nos falta é paixão. Mas a paixão, ultimamente, nos últimos 10 anos, 20 anos, só tem vindo da bancada. O problema que nos tem acontecido é que somos os adeptos únicos. Brilhamos na bancada, brilhamos nos estádios fora, brilhamos à chuva em Passos de Ferreira, às 8h30 da noite, todos molhados, para nós a chuva é sol. Mas o que se tem visto é que da bancada pequenina, onde servem os tais croquetes, não há paixão, não há competência, não nos faz ilusão para nós podermos transmitir aos outros, em vez de dizermos, Júlio Mendes vai pó, Pimenta vai pó, Emílio Macedo vai pó, mas não, Pinto Lisboa, é aquilo que nós queremos, é essa paixão também da direção para os seus adeptos, olharem para os adeptos e realmente eles são mesmo os únicos, mas queremos que daí também sejam únicos para nós. Com quê? Com competência, rigor e apostar naquilo que é certo. Queria fazer algumas questões, começando ali com o nosso querido Quimberto, que falou e bem nas modalidades das camadas jovens. O orgulho que teve a investir a camisola do Vitória. O que é que tem acontecido? Qualquer jogador que deslumbre, que é chamado a primeira vez à seleção, o que é que acontece? Lá vêm eles, os 13 estarolas, levá-los daqui, convencer os pais a dar-lhes 300 euros por mês e lá vão eles sozinhos por aí fora para jogarem no Benfica, no Porto ou do Sporting, que todos vão ser Ronaldos, Messi e por aí fora. Aquilo que eu lhe pergunto é o que é que vai fazer para convencer esses pais que o mais bonito que o filho pode ter, que nasceu aqui, que é sócio desde nascença, ter orgulho em vestir aquela camisola, ter orgulho de subir ao relvado do Estádio do Rei e poder agarrar aquele símbolo e beijá-lo com emoção, mas com vontade, e não só para a fotografia. Era uma questão que eu lhe queria colocar. A segunda questão para o Sr. Pedroto. Aquilo que todos nós queremos, independente de todas as partes legais da SAD, que assim vou perguntar, é quem é realmente o homem forte que o senhor vai ter no futebol? Quem é aquele competente que não vai olhar a meios e vai olhar para o Vitória? Eu vou fazer uma grande equipa. Não é preciso grandes nomes, mas uma equipa que coma a relva, que saia para o balneário
transpirado. Quem é que realmente o senhor vai apostar forte no futebol? Porque nos últimos anos foi coisa que nós também nunca tivemos. A terceira questão, para o Pinto de Lisboa, era saber se o senhor vai ser um presidente presidencialista, com voz ativa na gestão do futebol. Que é a minha opinião que é assim que deve ser. Trabalhando com uma pessoa competente, com capacidade para poder contratar os melhores. E por que não também olhar para todos os clubes que nos envolvem no raio de 40 ou 50 quilómetros, de segundas divisões, Campeonato Nacional de Séniores, por que não apostar nesses olheiros? Por que não lhes pagar para nos trazer, se calhar, a mais-valia, que é daí que nós vamos tirar, se calhar, o fruto, para além daqueles jogadores que saem da formação? Há muitos bons jogadores nessa. E não são jogadores caros. Jogadores que querem se ingrar, que têm uma possibilidade de jogar perante 15 mil pessoas permanentes. Que eu espero que o senhor cumpra se ganhar, que em vez de ter 15 mil, passamos a ter 20 e 30 mil na bancada. Essa era a questão, saber se vai ser um presidente com voz ativa. Depois, relativamente à SAD, todos nós temos sempre que pensamos Mário Ferreira. Mário Ferreira isto, Mário Ferreira aquilo, Mário Ferreira aquilo outro. Ouvimos todos os candidatos, mas nunca chegámos bem a uma conclusão. Eu quero só dizer que estas perguntas que estou a fazer a vocês, fiz ontem ao Sr. Cardoso, Miguel Cardoso, e fiz anteontem aqui nesta sala ao Sr. Daniel Rodrigues. Por isso faço as perguntas da mesma forma, para eu depois poder decidir em quem votar. Pergunto-lhe o seguinte: quem é que tem autorização para fazer o aumento de capital da SAD? É o clube, Vitória, ou é o Mário Ferreira? Por uma razão muito simples. Se formos nós, Vitória, então qual é o problema? Ele não quer investir, mas há de investir à força. Nós, clube, todos unidos, damos as mãos e fazemos uma subscrição de um aumento de capital de 5 milhões de euros. E ele, se quiser acompanhar para não perder a SAD, vai ter que investir 7. Porque senão vai largá-lo. E passamos nós a ter a maioria. Mas também não vejo qual é o problema do Mário Ferreira. Porquê? Algum dia esta cidade deixou de expulsar alguém? Não me acredito. Não vende? Tudo bem. Não vende à primeira? Tudo bem. Não vende à segunda? Tudo bem. Mas se nós lhe fizermos um massacre, se é isso que nós pretendemos, expulsá-lo, se nós lhe fizermos um massacre de rádios, Mário Ferreira isto, Mário Ferreira aquilo, se vamos para as televisões, Mário Ferreira isto, que não ajuda, que não investe, só prejudica. A seguir vem outra entrevista no jornal, Mário Ferreira isto e aquilo, que é o malvado e não sei o quê. O senhor acha que ele tem coragem de vir a Guimarães? Sai daqui à paulada. Coisa simples. E depois a gestão volta a ser do nosso clube. Obrigado e saudações vitorianas. As vitorianas. Obrigado pelas suas questões. Vou começar por responder eu. Vou responder da última para a primeira, que assim vou passando a palavra na sequência que você pretende ouvir as respostas. Relativamente à questão da SAD, o que nós entendemos, conforme dissemos já diversas vezes, é nós temos um plano estratégico que é definido pelo Vitória Sport Clube. Esse plano estratégico verterá todas as necessidades financeiras que nós entendemos terem que ser cumpridas para que o Vitória possa crescer em termos estruturais e em termos de formação, para, de forma recorrente, estarmos nos 4 primeiros classificados do futebol português. Nós entendemos que o Vitória continua a ser o 4º maior clube português, mas, de facto, em termos de equipa de futebol, não somos, neste momento, não estamos nos 4 primeiros, queremos estar. É o nosso lugar e vamos voltar a estar neste triênio. Se o Sr. Mário Ferreira estiver de acordo com esse plano e estiver disponível para investir de acordo com o plano que nós apresentamos, muito bem, contamos com ele, temos que o respeitar porque ele esteve presente no momento em que era imprescindível para o Vitória que alguém estivesse presente.
Se ele, de facto, não estiver alinhado com os superiores interesses do Vitória, o que nós entendemos é que temos que adquirir as ações dele e logo de seguida temos nós a maioria do capital e o Vitória decidirá os sócios do Vitória decidirão o que querem fazer. Portanto, o nosso modelo é, se o Sr. Mário Ferreira está alinhado, muito bem. Se não está, temos soluções para adquirir a posição dele. E o Sr. Mário Ferreira já comunicou isso publicamente, de ser também esse o seu objetivo. Ou seja, se o modelo que o Vitória segue é de acordo com as expectativas dele, ele está interessado em investir. Se não for, também não quer ser um problema e quer sair também do Vitória. Ele já disse isso, só tem que cumprir com o que disse e nós entendemos que ele, que é vitoriano, diz que é vitoriano e, se assim é, também quer o melhor para o Vitória, como todos nós, e irá cumprir com a sua palavra, obviamente. Portanto, o nosso entendimento é esse. Quanto à questão que referiu do aumento de capital, não é líquido que nós, Vitória, possamos fazer um aumento de capital de forma unilateral, ou seja, tem que ser definido, de facto, em Assembleia Geral de Acionistas e só pode ser feito com o acordo dos acionistas. Portanto, não é uma solução viável nós decidirmos hoje, vamos aumentar o capital para 100 milhões de euros, não é? E o Sr. Mário Ferreira não tinha capacidade para acompanhar e nós podíamos fazer uma entrada em espécie dos imóveis que o clube tem, que não estejam onerados e reduzirmos a posição do Sr. Mário Ferreira. Não é solução porque dependemos dele para fazer um aumento de capital. Portanto, a solução é, do ponto de vista estratégico, temos o tal plano de negócio para o triênio e queremos que o Sr. Mário Ferreira cumpra com o que disse. Está alinhado com os superiores interesses do Vitória, está connosco, não está havendo a posição. Ponto. Com o lucro que terá que ter, obviamente, porque ele investiu num momento difícil e hoje a posição tem um valor superior e, portanto, temos que respeitar isso, porque, conforme já tive a oportunidade de dizer hoje, somos um clube de bem, governado por pessoas de bem e, portanto, não falhamos nos nossos compromissos. Quanto à questão do Presidente, claramente que o modelo que nós queremos é um modelo em que o Presidente controla o negócio e logo controla o futebol, que é o principal negócio do Vitória Futebol SAD. E, portanto, o homem forte do futebol será claramente o Presidente. Claramente o Presidente. Depois vamos ter na estrutura a Direção-Geral, o Diretor Desportivo e assim sucessivamente, mas quem decide, quem decide no final, a responsabilidade é do Presidente. Passo agora então ao Pedroto. Não pode, obviamente, como vocês compreendem, ser de outra maneira. Como é lógico, há pouco, quando na minha introdução disse que nós queremos ser um todo, entendes? Não há ninguém mais forte do que ninguém dentro da hierarquia que nós vamos criar dentro da nossa estrutura do futebol. É evidente que o Presidente está acima de todos, ele é que tem a capacidade de decidir se as nossas ideias vão ao encontro das possibilidades financeiras que o clube tem para fortalecermos cada vez mais a nossa equipa, mas mais importante do que fortalecer a equipa é criar departamentos onde nós nos possamos tornar mais fortes. Não só no futebol sénior, como é lógico, e eu aí poderei, eventualmente, depois dar respostas ao Presidente de tudo aquilo que se vai passando no futebol, quer a nível profissional, quer a nível de formação. Portanto, mas num e noutro setor vão ter outros elementos, diretores técnicos, team managers, treinadores, coordenadores, enfim, toda aquela gente que vai estar ao serviço do clube, quer na formação dos jogadores, quer na formação de treinadores também, porque nós queremos criar, dentro da nossa estrutura, uma escola também para treinadores, que tenham o simbolismo do Vitória e que tenham o ADN do Vitória, porque isso é muito importante. E mesmo na formação, está aqui um homem que nós pensamos que é extraordinário e o passado dele diz tudo, mas temos outros também que vão fazer parte dessa estrutura da formação. Em relação ao futebol sénior, é evidente que ninguém pode estar sozinho numa situação que sabemos que só coletivamente é que podemos vencer. Ninguém
poderá ser o dono de uma verdade. A verdade não existe. Existe um conjunto de ideias que nós queremos distribuir entre todos, que sejam úteis para a evolução do futebol no Vitória, que criemos essa cultura, essa filosofia de jogo, como você disse bem, que a gente veja a nossa equipa a transpirar, que saia, que vocês fiquem satisfeitos independentemente do resultado, por vezes não ser tão favorável como nós desejamos. Esta cultura e esta filosofia é o que nós queremos passar para dentro da nossa estrutura do futebol. Não há ninguém a mandar abaixo do Presidente, ninguém manda, somos nós todos que vamos tentar construir ideias, construir uma filosofia de trabalho que agrade a todos vocês quando virem os nossos jogadores da formação e do futebol profissional a jogarem com grande paixão pelo clube. É isso que nós queremos. Olá, boa noite. Obrigado pela pergunta. Sabes que o que te posso dizer e acrescentar é que o futebol do meu tempo, o tempo de formação, mudou muito para cá. E tu sabes que hoje miúdos de 10 anos hoje já são assediados pelos empresários e por tudo aquilo que está à volta do futebol. E não é fácil, às vezes, convencer os próprios pais, porque a grande responsabilidade, e daquilo que tu estás a falar, e muito bem, hoje, para se levar um jogador desde os infantis, porque agora há futebol 7, há as escolinhas, há isso tudo, mas para levar um jogador dos infantis até aos júniores, para depois ele subir para a cena, não é fácil de conseguir segurar jogadores desses. Se eles forem muito bons, muito mais difícil se torna, porque o dinheiro fala mais alto, ok? E a parte mais importante, mais do que nós passar aquilo que é o Vitória para os próprios jogadores, a grande responsabilidade também vem dos pais. Os pais têm que assumir a responsabilidade e dizer ao filho que o Vitória é um clube grande, é um clube que está a preparar jogadores e que vai preparar os jogadores no futuro para que esses mesmos jogadores possam desfrutar daquilo que mais gostam de fazer, que é jogar futebol. E se depois as coisas que aconteçam naturalmente e que se o Vitória de hoje para amanhã, porque o Vitória, como vocês têm que perceber, o Vitória valoriza ativos e tem sempre que no final de cada ano vender jogadores. Se não for assim, nós vamos andar sempre a procurar dinheiro aqui ou ali. E se tivermos esses ativos e se pudermos valorizá-los, o Vitória vai dar sempre prioridade de forma que esses jogadores se valorizem e que o Vitória vá buscar essa rentabilidade. E contra factos, não há argumentos contra aquelas equipas que têm grandes orçamentos e que têm muito dinheiro, automaticamente o Vitória não tem poder financeiro para segurar esses mesmos jogadores. Boa noite, eu sou o Pedro Machado e sou vitoriano desde nascença e ao longo dos anos tenho vindo a acompanhar várias modalidades no Vitória e tem-me gostado ver muitas vezes os nossos rivais à nossa frente e o que eu quero perguntar é se no futebol feminino, que é uma modalidade que tem vindo a crescer ao longo dos anos no nosso país, se o projeto que tenho em mente é ambicioso de maneira a roubar o título aos atuais detentores, que são os nossos rivais, os marroquinos. Boa noite, Pedro. Obviamente que nós queremos estar sempre à frente dos nossos rivais, seja em que modalidade for, e no futebol feminino também vamos querer. Claro que temos que estar conscientes que não é um objetivo para este triênio. O Vitória Sport Clube no futebol feminino está na 3ª divisão e nós vamos fazer uma aposta clara no futebol feminino para no final do triênio estarmos na 1ª divisão. Temos que ser razoáveis, vamos crescer pouco a pouco, mas vamos lá chegar. Boa noite. Eu gostava de fazer assim umas perguntas mais concretas
Em relação, não sei se já foi feito, mas é a primeira vez que venho. Em relação aos empréstimos, qual é a sua posição? Qual é o modelo? Se é de acordo, qual é o modelo que pretende seguir? Para não, ou seja, quando vem um emprestado estamos a tirar oportunidades e neste momento o modelo, não nos dá mais valias ao clube. Nós estamos aqui a formar e ele sai. Qual é o seu modelo? Depois, em relacionamento a Tálio Quimberto, para mim é a pessoa formada nas camadas jovens, o melhor produto que saiu, na minha opinião. Ou seja, se existe no seu modelo uma percentagem de atletas para a equipa principal. Se há uma meta para os próximos 3 anos de introdução do produto de Vitória, Academia, se existe um modelo, ou seja, para ter 5 atletas, 6, se existe algum. Pois a minha outra questão é em relação ao produto Vitória. Eu acho que é da opinião geral que o produto é demasiado caro. E o próprio modelo, na minha opinião, não está bem estabelecido. Porque, por exemplo, eu ontem fui à loja, comprei uma carteira. E custa-me perceber que, ou seja, que uma carteira para uma pessoa que não seja sócia seja o mesmo preço que uma pessoa que seja sócia. Ou seja, eu ser associado na loja do meu clube não tenho nenhuma vantagem em relação a alguém que vai lá comprar uma loja, um produto que seja bonito. Ou seja, se também está no seu modelo, ou seja, custos mais económicos, em termos de relação à camisola, fatos de treinos, quispos, ou seja, que é importante numa área que não é, ou seja, o poder de compra não é elevado, o produto ser mais baixo. Se tem alguma ou seja, se o marketing vai trabalhar nessa matéria também, e se vai melhorar também em termos de comunicação. Por exemplo, nós temos uma plataforma para tirar cotas online, que é uma vantagem. Mas, por exemplo, eu tentei tirar esta semana e não consegui fazer, ou seja, não consegui concluir o pagamento. Voltava-me ao início, ou bloqueava. Se existe, ou seja, se vai trabalhar com uma empresa melhor, porque neste momento não é possível, pelo menos eu estive lá o dia todo e não consegui tirar cotas, e é importante que isso funcione, para tirar também, ou seja, sobrecarga aos serviços, que se a gente puder fazer online, temos todas as vantagens. Relativamente aos empréstimos, no nosso modelo de negócio para o futebol, é crucial a valorização dos ativos. Obviamente que se nós vamos ter jogadores emprestados, eles não são ativos nossos e quando se valorizam, a mais-valia não é nossa. Por isso, nós entendemos que não devemos ter, por princípio, jogadores emprestados. Podemos ter jogadores emprestados em 2 circunstâncias. Ser um indivíduo que, de facto, seja fulcral para o modelo de futebol desse ano, do plantel, e, sucessivamente a isso, também termos garantido ou uma opção de compra sobre o atleta ou uma percentagem numa valorização do atleta. De outra forma, não queremos então um jogador emprestado porque prejudica então o nosso modelo de negócio, percebe? Ok? Relativamente à percentagem de atletas da formação na equipa principal, nós temos que analisar isto sob 2 pontos de vista. É um tema que nós falamos muito, não termos atletas na equipa principal, mas a realidade é que os temos. Não temos é no 11 principal. Em termos estatísticos, o Vitória Sport Clube é dos clubes que tem mais atletas da formação na equipa A. O que acontece é que, ao nível de futebol profissional, não comunicamos, se calhar, corretamente com a equipa técnica para haver o aproveitamento efetivo desses atletas. Porque se olharmos para o plantel até da época transata, tínhamos diversos elementos que eram da nossa formação, mas na realidade não jogavam. E houve momentos em que tivemos jogadores no banco que podiam ter entrado até porque o resultado estava feito, e podíamos ter dado a oportunidade a jovens de entrar. Lembro-me, por exemplo, do jogo do Vitória Chaves, estávamos a ganhar 3-0, tínhamos o André Almeida no banco, a 15 minutos de fim podemos ter colocado o atleta. É uma forma de os motivar e de os valorizar e de os fazer sentir que faz sentido manterem-se no Vitória Sport Clube até à equipa principal. Porque
conforme falámos há pouco, e o que Humberto disse, isto mudou muito. Hoje em dia temos equipas de futebol que têm orçamentos para a formação maiores que os orçamentos do Vitória para o futebol profissional. Portanto, o Benfica pode vir aqui buscar um jogador com 12 anos e oferecer-lhe um montante que nós não conseguimos cumprir. O que é preciso é que, se o jogador tiver a percepção que vai vestir a nossa camisola A, e sendo vitoriano, sentindo o Vitória, os pais acarinham e criam esse sentimento de vitorianismo e mantêm até à equipa principal. Temos é que mudar o paradigma e dar a oportunidade ao atleta de facto, vestir a camisola da equipa principal, coisa que acontecia há 5, 6 anos atrás e que hoje, de facto, as hipóteses são menores. Temos que fazer esse ajustamento, é para isso que temos esta equipa de vitorianos connosco, que nos ajudarão a fazer esse ajustamento. Relativamente ao produto Vitória, já referimos há pouco, vamos tentar ter uma marca Vitória. Entendemos que, de facto, nos equipamentos há muitos agregados familiares que já estão sobrecarregados até com as cotas do Vitória e com outros custos e que não têm capacidade, não têm disponibilidade para poder afetar à compra de equipamentos o montante que eles hoje custam. E vamos trabalhar na marca Vitória, até aproveitando o enquadramento económico em que nos encontramos, que somos uma zona em que temos muita indústria nesta fileira de atividade e, portanto, com alguma criatividade e conjuntamente com a equipa de marketing, iremos com certeza conseguir ter produtos de qualidade a um preço que possa ser adequado a todos os vitorianos e não apenas alguns que felizmente têm mais possibilidades. Quanto à comunicação, é verdade, o Vitória lançou uma app recentemente que pretende que se possa comprar as cotas, que se possa comprar uma interação com o clube via internet. Acontece que, entretanto, os órgãos sociais renunciaram e penso que esses processos estarão um bocado parados. Nós iremos reativá-los de imediato. Aliás, no nosso programa consta que pretendemos que o Vitória esteja acessível na palma da mão e que vocês tenham a possibilidade de comprar as cotas e bilhetes via app Vitória e, portanto, estamos atentos a isso e vamos apostar nisso. Não sei se querem completar. Ok? Mais questões, faz favor? Não havendo mais questões, vou passar a palavra ao José Antunes, nosso Presidente da Assembleia Geral. Boa noite a todos. Já é quase amanhã, foi prolongada a noite, foi clara a noite. Antes de mais, em nome de todos vós, que sois a nossa bandeira, a nossa Comissão de Honra, vós os sócios de Vitória, daqui até Santo Rocato, todo lado, norte a sul, de este a oeste, os sócios de Vitória são a nossa honra, a nossa Comissão de Honra. Não precisamos de gente especial. Vós é que sois especiais. Obrigado por terem vindo. Vou ser breve, porque, como digo, a noite já está prolongada, estamos cansados. No fundo, o que eu queria dizer a todos é o seguinte: contamos convosco para que a nossa mensagem passe àqueles que não vieram cá, com a vossa ajuda, com a vossa palavra, com o vosso testemunho, para que a lista B vença no dia 20. E depois do dia 20, à noite, quando contarmos os votos,
a nossa sigla, o nosso lema todos, Vitória, o todos cai e ficamos Vitória. Todos Vitória. E o apelo que eu deixo a todas as listas é que, de facto, sejamos todos Vitória, unidos num projeto único, o bem do Vitória, mas unidos. E não como tem sido, um para cada canto, a berrar contra uns e contra outros. Temos que ser todos. Ganhe quem ganhar, e vai ganhar o Miguel, esta equipa, a B. Nós vamos lutar para um Vitória maior. É isso que nós queremos. Deixo este apelo muito forte, que ninguém fique em casa. Nós estamos no verão, sentimos o calor, hoje chegaram a 35 graus, amanhã vai a 38, não sei quando estarão no dia 20, se calhar vai subir mais, não faço ideia. Se forem para a praia, antes votem. Se forem para a praia, têm todo o direito para a praia, ou para o rio, ou para onde quiserem, ou para o monte, ou para a Senhora do Monte, ou para o paraíso. Por amor de Deus, antes vão votar ao pavilhão do Vitória e depois descansem. E depois, para vias de comunicação, saberão que nós ganhamos. Entretanto, não deixem de votar, por favor. Não fiquem em casa. Votar, lista B, a lista do meio. Porque entre o A e o C está o B. E no meio está a virtude, que é a lista B. Okay? Pronto, e no fundo é isso que eu deixo hoje. Votemos todos, lista B, Miguel Pinto Lisboa, a sua equipa competente, com ousadia, com orgulho, com ambição, para uma vitória cada vez maior. Dia 20, lista B. Vitória, BC, B. É, Vitória, bota B, porque vais B, o Vitória vencer. Isso é que é, ok? Vitória! Vitória!